Boa noite a todos, graça e paz em Cristo. Espero que o dia tenha sido muito abençoado, muito feliz. Nós estamos agora no mês de férias, tivemos uma semana muito agitada aqui na igreja, recebemos um congresso que acabou ontem e alguns de vocês estavam aqui durante a semana, fomos muito edificados, foi uma bênção. Muita gente de férias, viajando. Amanhã o pastor Fernando começa suas férias, né, pastor Fernando? E daqui a pouco eu também, porque ninguém é de ferro, né, irmãos? Muito bem, água é o tema da nossa série e hoje nós saímos do poço, lá de Samaria, e nós fomos para o mundo e fomos encontrar a água em três realidades. No mar, vimos a grandeza do mar, o rio e o córrego. Nessas três imagens, nós tentaremos construir bases para o nosso relacionamento com Deus. Mas, para começarmos, vamos ler aquele verso que dominicalmente tem nos lembrado da preciosidade de Cristo Jesus, que se declara a água viva. Vamos ler juntos lá no Evangelho de João 4,14. Leiamos: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pela bênção de estarmos juntos, de louvarmos o Teu nome e de agora estudarmos a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos dê clareza, discernimento, para que compreendamos a Tua palavra, mas que também saiamos daqui desafiados a torná-la prática em nossa vida. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. A grande parte de vocês não estava aqui pela manhã, porque em geral as pessoas vêm em um dos dois cultos, algumas vêm nos dois cultos, então eu vou resumir o que nós estudamos pela manhã. Pela manhã, nós usamos a figura do mar para identificar a grandeza de um relacionamento com Jesus. Através do mar nós lembramos que em Cristo Jesus nós temos as nossas necessidades plenamente satisfeitas. O mar, na sua grandeza, aponta para todas as possibilidades. O mar nos lembra que em Cristo Jesus nós temos provisão completa para as nossas necessidades espirituais. Fizemos uma conexão do mar com o texto que lemos há pouco, João 4,14. O Senhor Jesus prometeu que quem cresce nele teria uma fonte de água. Não seria um pouquinho de água, seria uma fonte, uma provisão completa. Se o seu relacionamento é completo em Cristo Jesus, então você pode dizer que o seu relacionamento é como o mar, extenso, cheio de vida. Nós citamos pela manhã uma frase de Arthur Pink, que resume bem esse sentimento de provisão. Arthur Pink escreveu: em Cristo Jesus temos uma experiência de saciedade, que nos dá o sentido de nos sentirmos completos e satisfeitos. É mais do que bem-estar, é a realização completa da vida em Cristo Jesus. Quem encontra Jesus não fica buscando por mais, porque já tem a provisão completa. O resumo do mar, ali pela manhã, ficou estabelecido em três frases, que nos lembram bem essa conexão. A experiência do mar
é a abundância em Cristo. A experiência do mar é se sentir plenamente satisfeito, saciado em Cristo Jesus, pleno em Cristo Jesus. Mas, se por um lado algumas pessoas têm uma experiência assim completa, outras têm uma experiência incompleta. Enquanto alguns estão satisfeitos em Cristo, outros continuam insatisfeitos. E para simbolizá-los, nós usamos a figura do córrego. Enquanto o mar é grandioso, o córrego é pequeno. Ele não tem nem extensão e nem profundidade. E há pessoas que têm um relacionamento assim com Jesus. Não são nem profundas, nem extensas. É um relacionamento raso. É um relacionamento que não traduz aquilo que o Senhor Jesus prometeu para nós. Vimos que pessoas assim são como a mulher samaritana ou como aquela multidão que foi observada por Jesus Cristo. Jesus, certa vez, olhando para a multidão, ele praticamente sentiu pena daquelas pessoas. E Mateus, quando registrou esse sentimento de Jesus, ele declarou assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Há pessoas assim, tão incompletas, que nós chegamos a ter pena delas. E às vezes a pena não é delas, é de nós mesmos. Quantas vezes estamos tão incompletos, estamos vivendo em busca de, porque ainda não encontramos em Cristo a plenitude que nos falta. O córrego, conforme vimos pela manhã, seria uma referência a alguém que sempre está buscando suprir suas necessidades. É uma busca extensa, alguém que nunca se sente satisfeito, alguém sem plenitude espiritual. Muito bem, esse foi o resumo da manhã. Vamos agora olhar para a terceira imagem, a imagem do rio. O mar simbolizou a grandeza, o córrego, a pequenez. E o rio? Qual é a imagem que o rio nos traz à mente? Muito bem, você já olhou no dicionário qual é o significado da palavra rio? Obviamente, todos nós sabemos o que é um rio. Um rio é um curso de água que vai desembocar ou no oceano, ou em outro rio, ou quem sabe num lago. O rio é uma água em movimento, e ela sempre terá um lugar onde vai desembocar todo aquele volume de água. Quando um rio desemboca em outro, nós o chamamos de afluente. O rio é um elo de ligação entre uma fonte de água e outra. O rio é como se fosse um meio, uma ligação entre dois polos, e nesses dois a água. Talvez em um deles bem pouquinho, como uma nascente, mas aí o rio vai e vai transportar essa água para outro lugar. De alguma forma, a grande imagem do rio é a imagem do movimento. Dependendo do rio, a gente fica até com medo de entrar, porque ele pode ter uma grande correnteza. Existem rios cuja correnteza de fato nos assusta. E eu agora à noite gostaria que você colocasse em sua mente essa imagem. Qual é o rio que você conhece? Tirando o Tietê, obviamente, que não vale de comparação, mas um rio bonito, um rio saudável. Quem sabe você pode imaginar até um rio onde você possa pescar
se é que você gosta, eu não gosto. Mas imagine um rio, águas limpas. Tente imaginar o movimento do rio. E se você conseguir, imagine o som. Consegue imaginar? Você olhando um rio, aquela água em movimento, o barulhinho da água, dá até um soninho gostoso, não vai dormir, por favor. A imagem aqui na sua mente. Água em movimento. Você pega um barco, entra no rio e se deixa levar pela correnteza. E você vai, até o momento onde o rio termina. Ele lança a sua água em algum lugar. Muito bem, te convido a sair de João 4 e a ir para João 7. É um salto bem pequeno. E nós encontraremos o Senhor Jesus, usando agora a figura do rio, numa conexão com João 4, água viva. Em João 4 a figura é um poço para falar sobre água viva. Em João 7 a figura é de um rio, mas o tema é o mesmo, a argumentação é a mesma. Vamos ler o texto da palavra de Deus. Diz assim, João 7, a partir do verso 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios, preste atenção. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Vou repetir o texto central. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Vamos ao contexto. Essa é uma das 3 festas que os judeus celebravam anualmente. As pessoas saíam de suas casas e faziam uma peregrinação até Jerusalém. Ali, uma festa grande está acontecendo. As pessoas estão cantando, estão comendo, obviamente, porque festa sem comida não é festa. As pessoas estão celebrando há alguns dias, possivelmente 3. Não sei se você já foi numa festa de 3 dias. Mas se nós morássemos no Oriente Médio, por certo, já teríamos ido em festas assim. Um irmão membro dessa igreja, cuja família mora no Líbano, foi a uma cerimônia fúnebre que durou alguns dias, quase uma semana, recebendo pessoas durante todo o dia para comer. Isso no velório. Imagine no casamento. Uma experiência diferente da nossa aqui. Nós celebramos horas, eles celebram dias. Imagine aquela população toda, aquela multidão. Eles estão debaixo do sol, porque durante a festa eles não voltam para casa. Eles ficam em tendas. Então, um calor enorme, passou-se um dia, passaram-se 2, está já no 3º dia, o último dia da festa. E o Senhor Jesus, Ele em alta voz, porque quer ser ouvido, Ele começa um discurso. E no seu discurso, Jesus usa essa frase central: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Sede. A palavra sede é o grego dipsaô, que não é apenas a sede de água. É na verdade um sentimento. Dipsaô pode ser
uma necessidade urgente, pode ser uma ansiedade muito grande. A ideia é de um sentimento que te faz buscar algo. Quando a palavra é usada em relação à necessidade humana, física, biológica, então ela é traduzida por sede. Em alguns outros momentos, recebe até outras traduções. Mas ela fala sobre uma necessidade. Fala sobre pessoas que estão em busca, que precisam de algo. Pode ser água, como naquela situação concreta, mas poderia ser usada para identificar outras necessidades, outras buscas. E me parece, como você leu comigo, que Jesus faz uma conexão entre a necessidade biológica e a necessidade espiritual, porque daqui a pouco ele vai falar sobre o Espírito Santo. Logo, eu ouso dizer que nós estamos falando aqui não da sede de água, mas é de uma outra sede, é de uma necessidade, a necessidade de preenchimento, de provisão, necessidade que faz homens e mulheres saírem em busca, faz homens e mulheres muitas vezes terem inclusive grandes decepções na vida, porque quando a sua busca é muito intensa, você começa a ficar fragilizado. E às vezes a sua busca te leva a situações terríveis. Quem nunca se frustrou diante de uma grande necessidade e uma oportunidade que parecia ser boa, ser razoável, mas que lá no futuro se apresentou como uma farsa, um engano, uma mentira. Jesus fala a uma multidão que está sedenta, como nós, talvez mais do que nós, porque nós temos um privilégio que aquela multidão não tinha. Nós ouvimos falar de Jesus, nós lemos sobre Jesus, nós assistimos filmes sobre Jesus, nós compramos CDs sobre Jesus, mas naquela multidão nem todo mundo sabia quem era Jesus. Então talvez por isso que Jesus ergue a voz, para captar a atenção, e ele diz: se alguém tem sede, venha a mim. Sede, necessidade, busca, anseio. Primeiro destaque de uma pequena frase como essa está na fonte que é o próprio Cristo. Percebeu que ele disse: se alguém tem sede, faça o quê? Venha a mim. Jesus se apresenta como a única provisão possível. Hoje, algumas pessoas tentam preencher a sua ausência, a sua sede espiritual, não mais com Cristo, mas com coisas, com práticas. Há uma busca que necessariamente não é a Cristo, é uma busca religiosa. Pode-se ou não incluir Cristo, mas há pessoas que estão buscando muito, estão com uma sede enorme, só que ao invés de irem a Cristo, o movimento dessas pessoas é aquilo que hoje chamamos de espiritualidade. Irmãos, a espiritualidade pode ser algo tão vazio como a incredulidade. Se a espiritualidade não está conectada a Cristo, ela se torna uma busca qualquer, uma busca sem limite, uma busca que cada um fará de acordo com a sua própria percepção espiritual. É por isso que nós encontramos no universo religioso pessoas em busca e muitas vezes numa busca estranha.
quase absurda. A pessoa que tem essa sede, essa necessidade de provisão espiritual, ela sai atrás de preenchimento. Às vezes ela é enganada por falsos profetas, por falsas doutrinas, por uma série de promessas que saíram da boca do homem, mas não da palavra de Deus, para que não haja possibilidade de engano. O que Jesus diz? Venham a mim. A questão não é fazer, a questão é ir até Cristo. A questão não é começar a realizar práticas, mas a questão é nutrir um relacionamento. Enquanto Jesus disse, venham até mim, nós hoje falamos, façam alguma coisa. É diferente. O movimento é diferente. E como a imagem aqui é do rio, é do movimento da fé, então perceba, o nosso movimento é em direção a Jesus. Não é em direção a práticas, sejam elas quais forem. Não é um movimento em direção às estruturas, não é um movimento em relação a qualquer tradição que nós mesmos criamos, é um movimento em direção a Cristo. É uma pessoa e não uma prática. Alguns de vocês foram criados dentro da maior religião brasileira, que é o catolicismo. Eu tenho vários amigos conhecidos que me contam de toda a trajetória que eles tiveram. E uma coisa que eles dizem, e que hoje pode se aplicar também aos evangélicos, é que eram católicos não praticantes. É uma frase. E eu digo que serve para os evangélicos, que também existe o evangélico não praticante. Quem é esse religioso não praticante? É um religioso cuja espiritualidade não tem vínculo com Cristo. Ele é um religioso. Ele é quase que um espiritualista. Ele pode estar nessa igreja, pode estar naquela, mas a falta de conexão com Cristo faz dele uma pessoa em busca e que tenta suprir a sua necessidade com qualquer aspecto da religiosidade. Jesus disse, você tem sede? Venha a mim. O que vai matar a sua sede não são práticas, mas é um relacionamento. O que vai matar a sua sede não é apenas o fazer, mas é o pertencer a mim através de um relacionamento. Você está com sede? Quem mata a tua sede é Jesus. Não é o fazer por fazer. Não é ser adepto a essa ou aquela prática, mas é o relacionar-se com a fonte de água viva. E nessa mesma frase, nós temos ainda uma segunda conexão. Veja, se alguém tem sede, venha a mim e faça o quê? Beba. Mas beba o quê? Beba de mim. É interessante que alguns talvez entenderam que eles precisam ir até Jesus, mas não entenderam que a água da vida, ela está unicamente em Jesus. Então há um movimento que vai levando em direção a Cristo, mas parece que quando a pessoa se encontra com Cristo, ela tem uma percepção equivocada da provisão. E ela acha, muito bem, eu já cheguei pertinho de Jesus, agora deixa eu ir beber água em algum lugar. E nesse beber água, há uma busca alucinada por pessoas, lugares, práticas diferentes,
tradições diferentes. Há um entusiasmo, é a palavra que um autor que eu gosto muito, Charles Swindoll, usa para identificar o movimento de alguns cristãos. Eles são tão entusiastas no que diz respeito à fé, que eles estão em busca. Eu vou beber aqui, eu vou beber lá, eu vou beber um pouco lá. Eu amo Jesus, mas eu preciso achar uma fonte. A fonte é Cristo. Você vai até Cristo, é um movimento de fé até Cristo, e em Cristo você bebe a água viva. Ou seja, nessa pequena frase aparece um nome na frente de todas as letras: Jesus. Você tem sede? Vá até Jesus e beba de Jesus. Sacie sua sede espiritual em Jesus. Ah, mas e o restante? O restante não mata a sede. O restante são práticas que uma pessoa que está plena em Cristo fará plena, e não tentando achar nessas coisas significado. O nosso significado está em Jesus. E o que fazemos, já o fazemos preenchidos pelo próprio Cristo Jesus. Vamos andar um pouquinho mais. E vamos agora ao restante da frase. Jesus continua: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Muito bem, no movimento do rio, a correnteza nos levou até Jesus. E lá nós bebemos, nós saciamos a nossa sede. Mas você percebeu agora 3 momentos nessa frase? Primeiro momento: quem crer em mim. Nós já percebemos que todo esse movimento de fé é um movimento que depende de Jesus. De novo, a mesma afirmação: em mim. Nós bebemos dele, nós vamos a ele, e agora nós cremos nele. É um movimento de fé, mas fé em Jesus. Não essa fé abstrata que aparece no livro de autoajuda. O livro de autoajuda diz que você precisa crer em si mesmo. Não é mentira. Você precisa de fato valorizar-se. Mas não é esse tipo de fé que o Senhor Jesus está dizendo. Aqui não é uma questão de sorte, não é uma questão de bons prognósticos, não é uma questão esotérica. Aqui estamos falando de fé em Jesus. É novamente a temática, um movimento de fé em Jesus. Toda a nossa vida espiritual deve ser construída em Cristo. Ele para nós é o bastante. Nós abrimos a nossa Bíblia e nós percebemos como Jesus é tudo para nós. O Antigo Testamento apontando para Ele, o Novo Testamento fluindo dele. Então agora, lendo esse texto, nós chegamos à seguinte conclusão: tal qual um rio, o nosso movimento, ele precisa desembocar única e exclusivamente em Jesus. É um movimento de fé. Mas aparece ali na segunda frase um complemento. Quem crer em mim, como diz o quê? A Escritura. Eu fiquei pensando, mas por que Jesus incluiu essa frase? Porque parece claro que para eu crer em Jesus, eu preciso estar conectado à palavra, à Escritura, uma referência ao texto sagrado.
Parece claro, mas não é tão claro no mundo em que nós vivemos, nesse tempo. Irmãos, há pessoas que creem em Jesus, mas estão plenamente desconectadas com a palavra de Deus. Elas creem em Jesus, mas elas não têm qualquer base, qualquer ensino, qualquer correnteza bíblica, para que elas cheguem até Jesus até mais rápido. Quem crer em mim, como diz a Escritura testemunha de Jesus, a Escritura nos aponta a Jesus, a Escritura nos dá todo o referencial que precisamos para confiar em Jesus. A Escritura é a nossa segurança de que não estamos no rio errado. Outro dia, uma pessoa me contou algo que, se não fosse trágico, seria cômico. Ela foi numa igreja, ainda bem que ela não falou o nome. Ela foi numa igreja e ela ouviu a seguinte frase: que para ela ser salva, ela precisava de, primeiro a figura, precisava subir 4 degraus. O primeiro degrau era um degrau material. Ela precisaria ser uma ofertante convicta. Era a primeira prova, o primeiro degrau. O segundo degrau era um degrau emocional. E segundo aquele pastor, se a pessoa não se derramasse em lágrimas, é sinal que ela ainda não tinha emoção suficiente para ser salva. Daqui para frente vai ficando mais legal. O terceiro degrau era um negócio já meio cósmico. Ela precisaria ter uma visão da eternidade. E eu fiquei imaginando qual seria o quarto. Porque depois da visão da eternidade não sobra mais nada. Mas tinha o quarto. O quarto era uma repetição do primeiro. Ela precisaria adquirir o direito de ter uma morada no céu. E pagaria muito por isso. Bem, então vamos lá. Qual é o fundamento para o primeiro degrau? Nenhum. A salvação não está conectada com qualquer coisa material. Nós ofertamos e doamos em obediência e por amor, não para sermos salvos. Segundo degrau, enganoso é o coração do homem. Chora muito, mas não é consagrado a Deus. Não derrama uma lágrima, mas às vezes é uma pessoa plenamente transformada. Terceiro degrau, se depender de um argumento bíblico para o terceiro degrau, estamos perdidos. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que alguns homens tiveram, como Paulo, mas são exceções. E o último, nem se fala. Para situações assim, esse texto faz todo sentido. Quem crê em mim, como diz a Escritura. E eu fui ali no original grego percebendo que não é apenas uma referência à Escritura, mas o correto, em algumas versões, a ideia fica mais clara: quem crer em mim, do jeito como a Escritura ensina. É essa a ideia. Não é apenas crer, mas é crer do jeito que a Bíblia diz que nós devemos crer. Não é apenas sair cultivando uma espiritualidade em relação a Jesus, mas é crer em Jesus do jeito que a Bíblia diz que nós devemos crer. Aí está a segurança. A minha segurança não é o que eu sinto, não é uma espiritualidade que está exalando pelos poros. A minha segurança é Jesus e a palavra. Mas o texto diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, olha o final desse texto, que bênção. Do seu interior, de dentro para fora, fluirão rios
de água viva, é a figura do rio. O movimento que vem de dentro para fora, não é movimento forçado, não é movimento que a gente consegue na emoção do momento, não é movimento que conseguimos por uma prática mais arrojada ou por uma tradição mais antiquada, não tem nada a ver com o externo. Aqui estamos falando de um ser que mais do que sentir, ele experimenta algo que só em Cristo Jesus é possível, o rio de água viva. Estamos falando de experiência, estamos falando de uma verdade incontestável, estamos falando agora de uma experiência que eu não posso ter por você, nem você por mim, porque é do interior de cada um. É uma experiência que não está nessas paredes, é uma experiência que não está em qualquer elemento externo da religiosidade, é uma experiência interna. É um homem ou uma mulher que creem em Jesus e creem de acordo com a palavra e que por crerem em Jesus experimentam a provisão plena, a fonte de água, o rio de água viva. Agora não é mais um movimento qualquer, é um movimento que vem de dentro. Por causa do quê? Por causa de Jesus. Portanto, isso nos leva a pensar que toda essa questão de provisão espiritual, ela só é possível por uma experiência genuína com Jesus. Não dá para ser pleno em Cristo, senão pela fé em Cristo. Tudo que nós fazemos, sem exceção, ainda que somados, não conseguiriam nos dar esse movimento de fé. Vem de dentro. Eu me lembro que um livro que li há poucos dias atrás, falando sobre fé, uma frase me chamou a atenção, fiquei, como diz lá o caipira, matuta. O autor dizia: se alguém não se contenta plenamente com Cristo, esse alguém viverá insatisfeito. Se alguém não se contenta plenamente com Cristo, viverá insatisfeito. E viverá mesmo. Porque a provisão espiritual, ela se dá em Cristo. Por isso, irmãos, que há temas relacionados à religiosidade que não chegam nem ao nível da mediocridade. Eles são rasos demais. Sabe aquelas discussões bobas sobre ritmo, sobre local, sobre jeito, sobre forma? São tolices. Isso é tudo externo. Quando a pessoa está plena em Cristo, ela percebe que o externo, ele sempre terá alguma mazela, alguma dificuldade, alguma carência. Mas plena, ela enxerga o externo como externo. Ela não depende do externo. Ela depende de Jesus. Ela se satisfaz plenamente com Jesus. E ela fica tão feliz com Jesus, que ela é capaz de compreender agora de uma maneira plena o que Jesus disse lá em João 4,14, que é o nosso verso tão lido várias e várias vezes. A água que eu lhe der
se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Em Cristo, o movimento de fé desemboca num manancial perfeito. Nós encontramos em Jesus a provisão plena. E aí, irmãos, vem a luta, vem as decepções, vem as crises, os problemas. A gente pode ficar triste, está vivendo a maior luta. Mas nós não temos problemas internos em relação à fé. Porque Jesus nos preencheu. E preenchidos, nós vamos à luta. Preenchidos, nós batalhamos muito. Choramos bastante de vez em quando. Mas não há em nós vazio. Porque Jesus já nos preencheu. Encerro com a seguinte frase: Jesus é nossa fonte de provisão espiritual. Nele encontramos tudo o que precisamos para nos sentirmos completos espiritualmente. Peço a você que, em nome de Jesus, pense nisso agora. Nós vamos cantar e eu gostaria que você refletisse: você é completo? Você se sente pleno espiritualmente? Não, por que não? Você tem buscado provisão no quê? Num homem? Numa estrutura religiosa? Numa tradição religiosa? No que você busca? Que tal você e eu sairmos daqui hoje dizendo: a minha provisão é Jesus. E como um rio cuja correnteza leva todo o volume de água para algum lugar, a minha fé me leva unicamente a Jesus. É dele que eu preciso e é a ele que eu vou. Vamos cantar.